Ai. Oi, gente, tudo bem? Quero fazer com vocês mais um papo de mãe, por que não? E dessa vez para a gente falar de um tema que vira e mexe, volta à tona, que é a questão da redução da maioridade penal. Eu me preocupo muito com esse tema, né? Na verdade, eu me preocupo muito com a questão da garantia de direitos, né? Eu fico um pouco apavorada quando a opinião pública, de uma forma geral, a mídia, de certa forma, manipula também temas, né, que são muito mais profundos, que deveriam ser muito mais conhecidos pela população, tá? E existe a manipulação em proveito de uma minoria, tá bem? Talvez o meu posicionamento aqui ele seja polêmico, talvez seja um posicionamento que muita gente não concorde. A minha intenção aqui não é estabelecer uma verdade absoluta, mas apenas estimular as pessoas a pesquisarem mais, né, sobre o tema, né, o que está acerca disso, porque é muito fácil para a gente culpar o governo, né? A gente fala de governo, parece que é uma coisa extremamente abstrata, né? Culpar o governo de uma ação aqui ou de outra ação ali. Mas a gente esquece que os nossos governantes, eles são eleitos por nós, eleitores, nós cidadãos e cidadãs brasileiras. Então eu resolvi falar sobre esse tema. E aí as pessoas poderiam se perguntar, mas o que isso tem a ver com maternidade, né? Visto que o mote, né, pelo menos a maioria dos vídeos que tem neste canal falam de maternidade. Para mim tem tudo a ver. Se esse era um tema que eu me preocupava antes, agora eu me preocupo muito mais depois que minha filha nasceu. Bem, agora com as eleições, vale a observação, não estou aqui defendendo o candidato A, B, né? Agora só tem A ou B, né? Mas voltando, A, B, C ou D ou E, né? Porque tinha uns posicionamentos diferenciados aí no primeiro turno das eleições. Não é minha intenção aqui, tá? Fazer campanha, nem me posicionar politicamente. É falar realmente sobre o tema. Mas voltando, nessas eleições me chamou a atenção, né, o discurso, né, pró ou contra a redução da maioridade penal. E aí, como eu já falei lá no início do vídeo, isso me preocupa bastante. Quando se fala disso, se esquece que a gente vive em um país onde a maioria, infelizmente, apesar de a gente ter tido uma melhoria, né, no padrão de vida de muitas pessoas pobres, a gente vive em um país em que a maioria ainda é pobre. A gente vive em um país em que o preconceito ele é muito forte. A gente vive em um país que, infelizmente, a gente vê, né, adolescentes negros, adolescentes negros sendo exterminados, né? Vou usar essa palavra. Bem, e aí eu fico pensando, né? Quando a gente fala na questão de redução da maioridade penal, a gente quer punir quem mesmo? Será que nossas crianças e nossos adolescentes, né, independente da sua condição social, da sua orientação religiosa, sexual, será, da sua classe social, acho que já falei, será que essas pessoas deveriam ser punidas por conta de legislações que não foram revistas durante anos e anos? Será que essas pessoas deveriam ser punidas porque não se consegue tratar da questão da violência no nosso país de forma adequada? Eu estou falando país de uma forma geral, mas aí vamos entrar nos nossos estados, nos nossos municípios, né? Porque isso não é só uma questão que é de âmbito nacional. A gente precisa para pensar que a gente está falando de pessoas que muitas vezes não têm opções. Patrícia, você está aqui agora tentando levantar a bandeira e defender a marginalidade? Não, de forma alguma. Eu só queria deixar alguns pontos para reflexão. Na década de 1990, né, foi criado, que eu garanto
que eu garanto não, desculpem, é ato falho isso, o que eu considero, né, como um ganho referente à garantia de direitos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Na época, eu lembro que eu era estudante ainda, a gente ouvia absurdos a respeito do ECA. Falava-se que o ECA era um instrumento para marginal, que era um instrumento para pivete, né, como a gente chamava aqui nos anos 90, as crianças que estavam em condição de rua. E, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio, né, para garantir direitos das crianças e dos adolescentes, independente da sua condição social. E isso foi um ganho, por quê? Porque o ECA, ele surgiu para substituir o Código de Menores, que era extremamente defasado e que considerava a criança e o adolescente, tá, como marginal. A gente pode pesquisar um pouco sobre essas duas coisas que eu estou falando, tá? O Código de Menores e o Estatuto da Criança do Adolescente, tá? Que aí a gente vai ter a condição de refletir e chegar às nossas próprias opiniões. Então, o ECA foi um ganho. Aí se fala assim, mas a criança falou com ousadia. Olha, essas falas, né, vou usar uma terminologia muito comum no meu curso, é a fala altamente burguesa, gente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não foi criado para as crianças em situação de rua, não. Ele foi criado para toda criança e todo adolescente. Logo, o que está lá escrito serve para qualquer criança e qualquer adolescente, independente da sua condição social. Estou sendo repetitiva? Estou, mas eu estou falando isso para que a gente não se esqueça. Aí hoje a gente vive uma situação em que a impunidade é uma verdade no nosso dia a dia. A gente vive numa condição em que crianças e adolescentes são aliciados. A gente vive em uma condição que bandidos se aproveitam de crianças e adolescentes para poder cometer os seus crimes. Aí eu pergunto, a culpa é da criança e do adolescente? Será que se tem de abrir mão de uma conquista, porque o ECA foi uma conquista, e quando a gente fala de redução da maioridade penal, a gente está falando de abrir mão de uma conquista para que a gente se iluda que vai existir um jeito para a violência, porque punindo adolescentes com 17 anos vai se resolver algum tipo de problema? Ô, gente, não sejamos ingênuos, não sejamos ingênuas. Parem para observar. É muito comum a gente escutar o seguinte discurso. Ah, mas fulaninho, eu ouvi isso aí durante a campanha, inclusive. Fulaninho tinha 17 anos, faltava, sei lá, uma semana, 2 dias, um dia, seja lá o que for, para completar 18 anos. Foi e assassinou alguém. Não é justo que esta pessoa não pague. Aí para tudo. E quem disse, já que nossa sede, né, a nossa sede é de punição, né, de castigo, e quem disse que este jovem não vai pagar? Se a gente conhecer a legislação, a gente vai ver que existe sim previsão de que este adolescente responda pelo seu ato ilícito. Agora, se a nossa estrutura não possibilita isso, aí é outra história, né? E aí eu pergunto, quem disse que se esse jovem for preso com os adultos, vai haver, entre aspas, solução para o problema? Gente, vamos tomar cuidado. Você sabe por quê? Porque esse discurso do jovem de 17 anos que está prestes a fazer 18 e que comete um crime, né? Se ele passar a ter sentido, lá na frente a gente vai começar a falar: fulaninho, faltavam 2 dias para completar 16 anos e matou, então ele tem que ser punido. E aí, daqui a pouco a gente vai ter crianças de 10 anos sendo punidas como adultos, tá certo?
Então, eu não estou dizendo que essas pessoas não têm que responder. Não, elas têm que responder sim. Existe legislação específica para isso. O problema é que a gente encara que o Estatuto da Criança e do Adolescente é para o menino que está na rua, que está em situação de rua, que a gente considera marginal. É aquele que vai lá, tá lá na rua, que vai roubar nosso relógio, nossa corrente, vai roubar nosso celular. A gente acha que o Estatuto foi feito para eles, mas não foi não. Foi feito para nossos filhos e para nossas filhas. Lembrem disso. Eu, quando dou determinada aula, né, para minhas alunas, e aí entra nessa discussão, eu costumo dar o seguinte exemplo. Vamos imaginar. Nós criamos nosso filho ou nossa filha com todo amor, com toda educação, né? E acreditamos que jamais essa criança vai pegar em uma arma, porque nós educamos nosso filho para que não faça isso. Mas essa criança, ela vai para casa de um coleguinha. E que por acaso o pai, vou aqui inventar uma história, tá? O pai é policial. E aí o pai sempre foi muito cuidadoso, mas por acaso, por descuido, naquele dia deixou a arma em cima da mesa. Por mais educação que a gente deu a uma criança, possa ser que não seja o nosso filho que pegue, possa ser o outro, né, que está com ele, porque o nosso nunca tem culpa. Pegue essa arma, o nosso filho ou outra criança, por curiosidade. E por conta dessa curiosidade aconteça uma catástrofe. Que uma dessas crianças dê um tiro. Será que eu vou querer que meu filho ou minha filha seja punido que nem um adulto? Então, gente, para pensar nisso. Conhece o ECA, tá? Ele é disponível. Vou deixar um link aqui embaixo, tá? Para que a gente possa conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu já escrevi a respeito esse tema no meu blog há alguns dias. Lê lá um pouquinho também. Pesquisa. Vamos tomar cuidado com o que as pessoas dizem, o que a mídia reproduz, porque muitas vezes nós somos tocados que nem gado. A gente tem o direito de pensar. Vamos brigar por isso, porque nós estamos educando nossos filhos e nossas filhas e nós precisamos também ensinar a essas pessoas lindas, amadas, também a pensar, tá? Se você vai ser a favor ou contra, tá lá, eu vou torcer que sejam contra, tá? Mas se forem a favor, que sejam com argumentos lógicos e não com esse discurso falido, né, de que isso vai ajudar a combater a violência no nosso país. Gente, isso é mentira, tá bom? Bem, esse foi o nosso papo de mãe, por que não? Desta oportunidade. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, me desculpe, né? Mas eu acredito que a gente tem que falar desses temas mais sérios, tem que se posicionar. Não vamos concordar sempre, isso é fato, tá bom? Dá um joinha no vídeo, não esquece, por favor, tá? Faz comentários, abre uma discussão, né? Para que a gente possa trocar mais ideias. Eu acho que a gente conhece mais sobre o tema quando a gente pergunta, quando a gente posiciona, que a gente vai criando novas possibilidades de debate, tá bom? Se não se inscreveu ainda no canal, aproveita e se inscreve, tá? E beijo bem, bem, bem grande. Até a próxima.